Já está conosco pela linha telefônica aqui no Jornal da Fã o deputado federal João Daniel, que é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Deputado João Daniel, muito bom dia para o senhor, bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, João, bom dia, Marise, bom dia a todos os ouvintes da Fã. É uma satisfação estar no programa e aproveitar para desejar a todos que fazem a Fã FM, aos trabalhadores, trabalhadoras, radialistas e diretores, um feliz 2026, de muita paz, muita felicidade, e a todo o povo sergipano que nos ouve nesse momento. Estamos à sua disposição. Agradeço, deputado, realmente uma satisfação conversar com o senhor aqui no Jornal da Fã. No último fim de semana, nós acompanhamos essa ação, uma ofensiva dos Estados Unidos, uma ofensiva inclusive militar, contra a Venezuela. Como é que o senhor se posiciona, avalia essa ação? Olha, nós estamos acompanhando com muita preocupação e repudiamos esse ataque criminoso contra o povo da Venezuela, contra o governo da Venezuela, contra a soberania daquele país. É lamentável, né, que os Estados Unidos tenham esta prática, esta política de querer ser o guardião do mundo, querer ser o império que impede nações de construírem o seu futuro. É recorrente, é a história de um império que se preparou para a guerra, que tem a indústria das armas e que quer ter o poderio. Então a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo certificada do planeta, tem muitas riquezas naturais e os Estados Unidos sabem que naquela região o país tem um grande poder, uma grande influência e uma força de construir uma nação, apesar do bloqueio que vem há quase 20 anos sendo bloqueado, sendo sequestrado bens da Venezuela, como refinarias nos Estados Unidos, como recursos que estão presos nos Estados Unidos há mais de 10 anos e, portanto, é lamentável e a gente espera e confia uma reação forte no mundo que está tendo. Veja a última reunião do Conselho de Segurança da ONU, tirando apenas os Estados Unidos, a Argentina, que lamentavelmente elegeu um presidente aliado do governo Trump, porque o governo Trump fez empréstimos grandiosos à Argentina na véspera da eleição e ameaçou publicamente que retiraria todos os investimentos se o presidente não fosse eleito o aliado do governo dos Estados Unidos. Então, a política imperialista cometeram um sequestro e um crime de lesa pátria, um crime internacional que a comunidade internacional repudia, nós não podemos aceitar e nós precisamos garantir que cada país construa a sua soberania. Agora é a Venezuela, agora ele ameaça a Colômbia, agora ele ameaça o México. Já tem mais de 50 anos, 60 anos de bloqueio total a Cuba. Fez ameaças indiretas ao Brasil. Então nós precisamos estar muito firmes e fortes, articulados com o mundo democrático, porque faz parte da história da humanidade. Alguns vivem da guerra e grande parte do planeta vive e luta por um mundo de paz, por um mundo de respeito à vida, de respeito à natureza. Mas, felizmente, até o Papa e todos os grandes países se posicionaram firmemente. Nas últimas 24 horas, está aí a ameaça, inclusive, da Groenlândia, que fez, pelo menos, a Europa saber que eles também
estão ameaçados. E nós temos uma avaliação, que isso é uma parte do desespero de um presidente que se elegeu graças a problemas internos naquele país e os problemas que houveram e que levou ele a virar presidente da República. Portanto, é um presidente que a gente sabe que a popularidade hoje é baixa e para manter-se no poder precisa ele manter essa história de cometer atos de guerra, de ameaças e de todo tipo de atrocidade. Financiou e bancou o genocídio contra o povo palestino, financiando Israel, fazendo aquela matança de crianças, de mulheres, destruição das universidades, destruição dos hospitais. Milhares de pessoas foram assassinadas, mortas pela força do exército financiado pelos Estados Unidos, pela fome, pela situação. E agora faz essa ameaça à Venezuela. Mas vocês todos que estão acompanhando sabem que ele deu a coletiva de imprensa, deixou claro, não tem nada a ver com tráfico de droga, não tem nada a ver com democracia, tem a ver com petróleo. Inclusive, ele publicou, e está público, e refaz todo esse processo desde que entregue os 50 milhões de barris de petróleo que ele quer. Eles querem o petróleo da Venezuela. Então, a China tem uma política internacional muito diferente dos Estados Unidos e ao longo da história ela se constituiu numa grande potência. A China tem uma forma de atuação diferente e coloca os Estados Unidos como um império ameaçado, porque a China faz uma política internacional chamada política ganha-ganha. Fazer aliança com os países, fazer negócio com países, investimento nos países e ter investimentos que eles ganham dinheiro, mas deixam dinheiro e faz a parceria. Tanto é que o acordo que envolve a Venezuela com a China é um acordo de mais de 250 bilhões que estava sendo fechado para investimentos naquele país, onde a Venezuela deixaria de estar no bloqueio e nas amarras de dependência dos Estados Unidos. Então, é lamentável, é um crime cometido, é um sequestro do presidente e da esposa do presidente. Mataram mais de 100 pessoas, entre civis e militares, e se acham na maior arrogância de que eles têm o poder de capturar, de sequestrar e de fazer o julgamento. Então a gente faz esse repúdio. A postura do Brasil sempre foi e será, e eu espero e confio que a vida inteira teremos uma postura de defesa da soberania, de defesa da nossa região, né, de uma América sem estar dominada, sequestrada pelo poder dos Estados Unidos, mas de ter a independência de cada país, independente do seu tamanho, tem a sua soberania. Então, é lamentável, o mundo inteiro está em mobilização, o Brasil tem muitas mobilizações e no dia 8, sexta-feira, haverá atos no Brasil inteiro, haverá atos no mundo inteiro. O Brasil completa 3 anos da tentativa de golpe. Felizmente, nós tivemos e estamos tendo um julgamento contra o golpe no Brasil, que era uma aliança também articulada com o apoio e os interesses americanos. Felizmente, a nossa democracia venceu. O judiciário está fazendo sua parte, que é o julgamento com todo respeito à Constituição, com todo direito de defesa, mas condenando quando as provas são robustas e confirmadas que houve a tentativa de golpe, de assassinato também no Brasil, do presidente, do vice-presidente e do presidente do TSE. Então, nosso repúdio ao governo dos Estados Unidos, que é um governo antidemocrático, um governo terrorista, um governo que quer ser
o guardião dos interesses das outras nações para se apoderar apenas das riquezas. Para encerrar essa parte, eu diria que quem não conhece, estude todos os países que os Estados Unidos invadiram. Eles destruíram as nações somente para se apoderar com as empresas transnacionais de petróleo ou de minério, que é o que está ocorrendo hoje com a Venezuela. Deputado, recentemente o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, eles tiveram, né, um encontro presencial, além de outros contatos, para resolver as pendências que haviam entre os dois países após aquelas sanções, a lei Magnitsky, todos aqueles assuntos que repercutiram. Diante desta ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e da aproximação do governo Lula com o Nicolás Maduro, o senhor acha que isso pode representar algum tipo de retaliação do Brasil a partir desse posicionamento que vai de contra a ação dos Estados Unidos? Acho que não, porque são coisas diferentes. O que os Estados Unidos estavam fazendo, essa história de tarifaço e taxação, fizeram com todos os países, com a grande maioria, mas cada país que tinha força, né, a exemplo da China, a exemplo da Rússia, a exemplo da Índia, a exemplo da Europa, a exemplo do Brasil, voltou-se às negociações. Nós temos um prejuízo nas exportações brasileiras, em alguns produtos ainda com problema, mas eu acho que não vai haver. Acho que o presidente Lula é um homem muito preparado, a diplomacia brasileira é muito preparada, né? Primeiro não baixou a cabeça, não se rendeu e manteve sempre aberto o canal do diálogo, mas um diálogo sem submissão. Então, eu acho que as coisas podem continuar avançando, porque os interesses americanos são interesses de levar as riquezas dos países, a exemplo do que estão falando na Venezuela. Eu acho que o Brasil tem uma força e uma articulação internacional que permite ter folga e estar de cabeça erguida sem ter grandes retaliações. Até porque o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, imediatamente, assim que iniciou as tarifas no Brasil, eles iniciaram uma articulação de novos mercados e se os Estados Unidos criarem problema na área, principalmente da exportação de produtos agropecuários, terá outros mercados, não terá impacto e nem problema para o Brasil. Algumas empresas que exportam produtos industrializados terão problemas, mas o governo tem uma política já de investimento e de apoio a essas empresas e certamente buscará e encontrará novos mercados. Deputado, perfeito. Diante da posição que o senhor ocupa também, qual o senhor acredita que deve ser o papel do Brasil, do Congresso Nacional, diante de um evento dessa magnitude? O senhor vê espaço para iniciativas dentro do Congresso que reforcem essa defesa da soberania de países vizinhos? Olha, eu acho que mais do que nunca o Brasil tem, né, o papel fundamental na América, né, não porque nós somos das maiores em termos de economia e de população, mas pela postura que o Brasil carrega ao longo da história. O Brasil tem um papel fundamental na defesa da soberania, na defesa da democracia, e nós precisamos defender todos os países que são ou que serão agredidos, independente de ser nas Américas. Nós não podemos aceitar, como nós não queremos para nós nenhum tipo de subordinação, de humilhação, de ataque, nós também não podemos aceitar com os outros países. Por isso o Brasil tem esse papel importante. A postura do Brasil na reunião do Conselho de Segurança da ONU não podia ser diferente, uma postura de condenar, de deixar claro que atingiu a soberania do país
infringiu as leis internacionais, foi um crime cometido, um sequestro, e isso atinge toda a democracia mundial. Portanto, o Brasil tem esse papel, o Congresso Nacional tem esse papel de defender a nossa pátria, defender a nossa soberania, defender a solidariedade dos povos a nível internacional e defender as nações. Cada nação tem o direito de se desenvolver, de ter a sua soberania, a sua vida sem interferência de poder econômico nenhum. Não somos a favor de que a China intervenha em país nenhum, não somos a favor que a Rússia intervenha em país nenhum, não somos a favor que o Brasil intervenha em país nenhum, e não aceitamos que os Estados Unidos queiram ser os donos do planeta, os donos da riqueza e os que fazem da nação deles uma máquina de guerra para cometer a atrocidade no planeta inteiro. Portanto, eu acho que o Congresso Nacional, que o governo federal, que todos os poderes e a nação brasileira têm este papel da defesa internacional da democracia, da paz, da defesa do meio ambiente, da defesa da soberania do Brasil e das nações. Deputado, antes da gente chamar o intervalo e continuar essa entrevista, uma última pergunta sobre esse assunto de Estados Unidos e Venezuela. O fato do governo Lula e o Partido dos Trabalhadores terem essa aproximação com o Nicolás Maduro, diante da situação, houve diálogos internos no partido? Se houve alguma discussão, se vocês debateram, o que poderia ser o futuro, portanto, do país vizinho e também do presidente venezuelano? Olha, o Brasil mantém relações diplomáticas com todas as nações. O Brasil tem relação com todos os vizinhos. Nós temos a nossa aliança aqui das Américas, né, do Mercosul. Nós temos a criação da CELAC aqui da região. Nós temos os vários fóruns. O Brasil depende que cada país tenha a sua soberania, a sua vida democrática, a construção da sua nação respeitada. Nós sempre discutimos a importância de nós termos, né, uma América cada vez mais estarmos articulados, porque apenas aqueles que não conhecem sabem, e quem não tiver articulado, quem não estiver preparado, pode sofrer intervenções quando você tem um império que vive de guerra e que a vida inteira cometeu crimes, invasões em países. Então, a América precisa estar sempre articulada. O Brasil tem esse papel, né, muito importante, papel fundamental, de ajudar nessa articulação para estar solidário com a região. Nós somos uma região rica, nós temos muitas riquezas naturais, como petróleo, como minérios, como terras raras. Nós temos aquíferos de água potável, nós temos muita riqueza, nós temos um povo grande, forte, que constrói ao longo da história, que vem construindo a sua pátria, a sua soberania, a sua dignidade, apesar de todos os problemas sociais que cada nação tem. Então, nós temos a discussão no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem relação com todos os partidos comprometidos em todos os continentes, tem relação com os partidos da Venezuela, com o partido que governa a Venezuela, com a Assembleia Nacional da Venezuela. Nós temos relação diplomática, relação como temos com o Parlasul, como temos com todos os demais continentes. Mas nós ficamos impactados e não aceitamos esse tipo de crime cometido contra qualquer nação. Neste momento é a Venezuela, mas amanhã será a Colômbia, depois será outros países da região, e
depois poderá ser nós. Então, nós não podemos estar calado ou subordinado. Nós precisamos estar de cabeça erguida, forte e atento aos movimentos que são feitos pelos interesses americanos. Os interesses de Donald Trump, americano, é um interesse claro, dito em suas entrevistas. Nós queremos retomar a América. Retomar a América no discurso e nos documentos que estão escritos desde o Consenso de Washington e vários outros documentos que todos os estudiosos da América estudam e sabem, os estudiosos dos Estados Unidos que estudam sabem que os Estados Unidos têm interesse de ter domínio total da região. Há 2000, 2002, 2003, 2004 se discutia muito o interesse dos Estados Unidos, que eles queriam articular e montar a Aliança de Livre Comércio das Américas, sob subordinação deles. O Brasil foi um país que teve mobilizações, não aceitou e organizou as nossas articulações de cooperação. O Brasil hoje está em várias cooperações. O Brasil tem relação com os Estados Unidos, tem uma balança comercial grande de venda e de compra, mas o Brasil tem hoje com o Mercosul, tem hoje com os BRICS, tem hoje Mercosul com a Comunidade Europeia. Então, existem vários acordos que a gente precisa estar atento para proteger, para defender e para estar cuidando também dos nossos interesses. E os nossos interesses, o do Partido dos Trabalhadores e do governo do presidente Lula, sempre foram muito, muito claros. São interesses de defender a democracia no mundo, defender a paz, defender o fim da guerra, o fim desse tipo de ameaça a vida inteira que vem sendo feita e que é atacada pelos Estados Unidos. Deputado João Daniel, seguindo aqui com a nossa entrevista, qual é a avaliação que o senhor faz sobre o orçamento federal para 2026? Eu puxo o gancho que recentemente reitores das universidades federais do Nordeste emitiram uma nota conjunta falando sobre a necessidade de uma recomposição orçamentária. Inclusive, aproveito nessa mesma seara perguntando por que a bancada federal deixou a UFES, por exemplo, sem a emenda no orçamento da União. Olha, muito bem, queria aproveitar para parabenizar a nossa Universidade Federal de Sergipe, o nosso Instituto Federal de Sergipe, né? Nossa reitora Ruth e o nosso reitor da Universidade Federal, André Maurício, que são muito determinados, cuidam da educação federal no nosso estado de Sergipe. E a importância do papel da Universidade Federal para o desenvolvimento econômico, social, pesquisa, educação do nosso estado. Quero parabenizar a história, a formação e todo o trabalho da Universidade Federal e também do Instituto Federal nos seus vários campos nas regiões do estado de Sergipe. O papel fundamental e importante. O governo federal tem orçamento, tem recursos, mas todos nós sabemos que ao longo do tempo o Brasil tem gasto muito recurso no pagamento da nossa dívida. O governo Bolsonaro criou, e o governo Temer, quando houve o golpe no Brasil, que retirou em 17 de abril de 2016 a presidenta Dilma, levou o Brasil a tomar várias medidas de interesses econômicos e interesses neoliberais para diminuição do papel do Estado como indutor do desenvolvimento e da educação. E uma das medidas foi fazer e criar a autonomia do Banco Central. O Banco Central, apesar da maioria hoje ser eleita por indicação do presidente Lula
e com o apoio do Senado Federal, mas mantém uma política de autonomia do Banco Central sobre os interesses do poder econômico e do sistema financeiro. Nós pagamos muito alto os juros da nossa dívida com menos de 1% da população, que são os credores que recebem esse recurso. Então, nós estamos com um grande problema. Os grandes investimentos para ser feito no Brasil, na área da educação, na área da infraestrutura, precisa de orçamento e de recursos. Além do mais, quando se criou as emendas impositivas, lá quando a presidenta Dilma foi destituída, retirada no golpe que foi dado do chamado impeachment, se criou o orçamento impositivo, e depois do orçamento impositivo, né, veio essa história de um orçamento do Congresso Nacional. Por isso que o Centrão e as forças conservadoras passaram a ter maioria no Congresso Nacional, e o governo tem dificuldade para mudanças no orçamento. O Congresso Nacional tem um poder sobre este orçamento, e esse orçamento que hoje está em torno de 63 bilhões sobre o controle do Congresso Nacional. O Executivo apenas pode autorizar e fazer algumas indicações, mas muito pouco. Então sobra pouco recurso para o governo investir. Quando você tira o recurso da dívida pública, que leva mais da metade da nossa arrecadação, você tira as nossas despesas obrigatórias, e quando tira o orçamento do Congresso, sobra poucos recursos para investimento. Então, as universidades estão sendo cuidadas, está tendo investimento, está tendo obras, né? Nós estamos com, por exemplo, a Universidade Federal de Sergipe está com recursos para iniciar a obra do novo campus da universidade na cidade de Estância, na região sul. Nós estamos para inaugurar o campus da Universidade Federal do Alto Sertão, Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, naquela região. E eu tenho muito orgulho de dizer que foi a primeira emenda impositiva da bancada federal, que foi a minha quarta parte, a minha indicação para o campus da Universidade Federal de Sergipe do Alto Sertão. Todos os anos a universidade tem emenda. Esse ano também nós, por autoria nossa, nós indicamos uma emenda entre as 8 emendas da bancada federal para fazer investimentos na Universidade Federal de Sergipe. A universidade precisa fazer uma revitalização do campus aqui em São Cristóvão, né, o campus da nossa capital, que é aqui em São Cristóvão, e precisa de recursos, que não tem no orçamento essa parte. Então, teria que ter recursos novos, como outros investimentos, né? Tem um projeto, por exemplo, para o campus rural, aqui no campus onde está o campus rural do Departamento de Agronomia, no Instituto Federal de Sergipe São Cristóvão, que tem projetos de investimento importantes que precisa captar recursos. Nós fizemos a nossa parte, nós indicamos, mas a votação para a criação das 8 emendas foi da bancada federal. Perfeito. E nós perdemos, né? Eu perdi a emenda que eu sugeri, eu perdi porque a maioria venceu e as 8 emendas não entrou à universidade. Mas eu tenho certeza, né, que a bancada federal, que o coordenador da bancada federal, né, o senador Alessandro, deve articular, juntamente com a reitoria do Instituto Federal e da universidade, a busca de recursos para, né, ajudar a universidade e o Instituto Federal. Mas eu digo que o orçamento, num geral, da Universidade Federal, a universidade está tendo
está sendo bem cuidada pelo governo federal. Agora precisa mais recursos, precisa captar recursos também de emendas para ampliar projetos, para criar projetos e para revitalizar a universidade. Eu tenho certeza e espero que esse ano seja cuidado com prioridade a emenda para a Universidade Federal de Sergipe. Porque se cada deputado federal e cada senador colocar uma parte da sua emenda, 2 milhões, 3 milhões, cria-se um bom recurso que ajuda em projetos importantes para o Estado de Sergipe, para a Universidade Federal ou para o Instituto Federal. Perfeito, deputado. Estamos com o tempo um pouco apertado aqui no Jornal da Fã, mas queria fazer rapidamente mais 2 perguntas para o senhor, para responder de forma objetiva e a gente conseguir contemplar esses pontos. Há uma pergunta de um ouvinte aqui em relação à BR-101, esse processo de duplicação que, enfim, fica a percepção para a população de que nunca acaba. Trecho norte, trecho sul. Qual a avaliação do senhor sobre esse ponto? E já emendando também uma pergunta política aqui nesse ponto, recentemente o vereador Camilo Daniel se manifestou na Câmara no sentido de uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado. Qual a avaliação do senhor sobre esse ponto também? Então dividimos aí em 2 partes. BR-101, avaliação sobre a duplicação e candidatura própria do Partido dos Trabalhadores ao governo de Sergipe. As nossas rodovias federais precisam de apoio. O governo Bolsonaro, durante 4 anos, segundo o diretor do DENIT de Sergipe, se continuasse no ritmo do governo Bolsonaro, nós teríamos 15 anos para terminar a BR-101 no ritmo que estava. O governo do presidente Lula teve vários problemas, lançou o programa de retomada das rodovias aqui em Sergipe, no primeiro ano, na cidade de Maruim. Aproveito e dar um abraço ao prefeito Gilberto e a toda a população de Maruim. Na época recebeu o presidente Lula num belo ato. A BR-101 tem recurso, está a parte Aracaju-Propriá, deve ser concluída, já foi licitada, está com vai ser retomada aí com mais de 5 frentes de trabalho e 2026 se inaugura. Não sei se inaugura antes do período de chuva, porque nós temos nesta região o período que vai, pelo menos de junho, julho, muito chuvoso, que cria muito problema nas obras destas regiões que tem um solo muito pesado, então precisa. Mas tem recurso, já está listado, está sendo listado essa parte também da região sul, está terminando a licitação do projeto executivo da duplicação da BR-235. Eu tenho conversado com o ministro do Transporte, Renan Filho, tenho conversado com o DENIT de Sergipe e a gente confia e espera. Claro, toda a população reclama, né? É uma rodovia muito movimentada, é uma rodovia prioritária, é por onde passa a maior parte da nossa economia, é a BR-101 e é a 235, então é preciso e nós estamos pronto, firme, para defender, para cuidar e para garantir que esses investimentos cheguem e essas rodovias sejam concluídas. O DENIT de Sergipe já tem as licitações e já está em andamento. Com relação à pergunta da candidatura, que o vereador Camilo, quero aproveitar para parabenizar o trabalho do vereador Camilo, que representa o nosso partido na nossa capital, que faz um trabalho muito firme, sério, combativo, na defesa da classe trabalhadora, na defesa da população de Aracaju. Quero parabenizá-lo. Ele e muita gente do nosso partido quer uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores. O partido tem várias tendências internas e várias querem uma candidatura própria. Porém, o presidente estadual, Rogério Carvalho, está
conversando com o presidente Lula, existe uma relação nossa. Eu estava presente até bem pouco tempo, nós temos uma relação muito boa com a oposição, com a liderança de Valmir de Franceschini, nós temos uma relação com os partidos de esquerda, nós tivemos reunião com o PSOL, com o PT, e nós temos também construindo e temos relação com o governador Fábio Mitidieri. O governador do estado tem uma discussão com o presidente Lula. O PT estadual aguarda essa deliberação do presidente Lula, que está fazendo, junto com o partido do presidente Edinho, articulações de combinações políticas dentro de um projeto nacional em todos os estados do Brasil. Então nós estamos na dependência ainda de uma deliberação do governo, do presidente Lula, do partido a nível nacional, que o presidente estadual, o senador Rogério Carvalho, tem se colocado à disposição para ouvir o partido no estado, mas também para ouvir e seguir havendo deliberação do partido e do presidente Lula. Então não tem nada amarrado, pelo menos para mim, nada chegou amarrado, e nós estamos aguardando essa deliberação. Perfeito, portanto, perfeito. É possível que tenha candidatura própria, é possível que tenha aliança com o governo do estado, é possível que apoie a oposição, nós estamos tranquilos quanto a isso, queremos trabalhar para ter uma boa bancada na Assembleia Legislativa, uma boa bancada federal e reeleger o nosso senador Rogério Carvalho, que o nosso partido terá, a princípio, um candidato, que é o senador Rogério Carvalho. Ok, deputado federal João Daniel, obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã. Política esse ano vai bombar com certeza, a gente terá muito tempo aqui ainda para debater em 2026, mas obrigado por aceitar o convite e participar aqui conosco na manhã de hoje. Muito obrigado a você, João Figueiredo, a Larisa, a toda a equipe da Fã e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Um grande abraço, uma boa quarta-feira e um feliz 2026, e contem conosco em todas as lutas em defesa da democracia. Fechando, aproveito para convidar toda a população que puder, na Praça General Valadão, dia 8, próxima sexta-feira, teremos um ato em defesa da democracia e os 3 anos da tentativa de golpe no Brasil. A nosso ato da esquerda, do campo democrático e popular, com artista, movimento sindical popular e os partidos de oposição, será às 16 horas na Praça General Valadão. Um abraço, tudo de bom, viu? Obrigada ao deputado federal João Daniel, conversou conosco aqui no Jornal da Fã. Desejamos, é claro, um mandato construtivo em 2026, é o que a gente deseja a toda a nossa bancada federal, a todos os nossos parlamentares, um mandato em prol do desenvolvimento econômico do estado de Sergipe.